Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, que diz assim: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Quando ele despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muito estádio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao ver, andando por sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamaram: é um fantasma. Tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Se és tu, Senhor, mande-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. Pedro, descendo do barco, andando por sobre as águas, foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a sobremergir. E gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, e tomou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Jesus, depois de estar no meio de uma multidão, de abençoar uma multidão, ele, despedindo os seus discípulos, mandou que fosse adiante dele, e ele foi para o monte orar sozinho. Sozinho. Jesus não quis que nenhum dos discípulos fosse com ele. Tem momento na nossa vida que nós temos que nos apartar da multidão e ter nossa intimidade com Deus, só nós e Deus, Deus e nós. Nem sempre nós temos que estar no meio da multidão o tempo todo. Nós precisamos daquele momento de reabastecer. Porque quando a gente sai do meio de uma multidão, a nossa energia fica fraca. Fica. A gente é sugado. A gente é sugado. Jesus precisava desse momento sozinho, só ele com o Pai. Tu imagina nós que somos pecadores. Eu, não sou nem um farelo da unha de Jesus, quando eu estou no meio de uma multidão, eu vejo eu vou na loja, passear na loja. Aconteceu isso comigo agora mesmo, quando eu estava em Bacabal. Eu estive numa loja que não é normal, não é costumeira de eu andar nesse tipo de loja, não é costume. E eu fui com uma amiga: não, vamos lá, porque não sei o que, porque não sei o que. Eu fui lá. Aí um encosta daqui, outro encosta dali, outro empurra dali, outro empurra daqui lá. Eu tava me dando falta de ar ali dentro daquele lugar. É, falta de ar, eu já estava agoniada, doida para sair de lá de dentro. E ela: não, porque não sei o que, olha isso aqui, olha isso aqui. Eu falei: meu Deus do céu. Sabe, quando eu cheguei em casa, eu estava parecendo um saco vazio. Minha energia lá embaixo. Falei: Jesus, o que está acontecendo comigo? Fui lá, tomei uma ducha de água fria. O quê? Não fui para o monte, mas eu fui para a água fria, colocar o pé na terra para poder repor e buscar a presença de Deus. É mais para mim,
Porque a gente precisa desse contato com Deus depois de muito dar, porque a gente é sugado mesmo, é. E Jesus aqui, ele foi para o monte orar, estava lá sozinho. Porque muita gente disse, não, porque eu não preciso ir para monte, não, porque eu não preciso ficar orando, não, porque eu não preciso ficar buscar. Se tu não busca, o que tu vai ter? Se tu não tem nada para dar, o que tu vai dar para alguém? A gente só pode dar aquilo que a gente tem. E quem é a fonte inesgotável? Jesus, Deus é a fonte. Então, a gente dá aquilo que a gente tem, depois a gente tem que repor. Porque senão tu não tem mais nada para dar. Tu tá só aquele saco vazio. Precisamos. E Jesus estava ali orando. E os discípulos no barco sozinhos. E o inimigo aproveitou que Jesus não estava com o discípulo no barco e disse, agora que eu vou colocar vocês para ir procurar peixe, pescar sem rede, vai descer tudinho, vai descer agora, vou matar tudinho aí afogado. E com certeza, está pensando que aquele vento chegou na praia, no mar, por acaso? Lógico que foi o inimigo que soprou aquilo ali. Por quê? Porque ele viu que Jesus não estava perto. Não estava perto, mas estava sabendo o que estava acontecendo com os seus discípulos. Porque Jesus, Deus sabe todas as coisas. E quando nós clamamos, ele vem. Ele vem. Então não deixa de clamar, não. Ai, porque eu já clamei muito e até agora não vi nada. Tu não viu nada, mas algo aconteceu. Porque se não tivesse acontecido, tu não estava mais viva para contar a história, não. Já tinha descido, já tinha poeirado. Essa é nova que eu aprendi agora no Maranhão. Já tinha poeirado, já. Então, creia que Jesus está contigo. Tá vendo o que está acontecendo na tua vida e no momento certo, na hora certa, ele vai estar aí para te livrar dessa situação. Tenha certeza. E o discípulo ali atemorizado, no meio daquele temor, o que eles vê? Um clarão. Claro, um clarão luzeiro ali andando por sobre as águas. Quem era? Jesus. Na quarta vigília, sexta vigília da noite, lá vai Jesus andando por sobre o mar. O negócio era tão forte que o medo da onda já não era mais medo. O medo já era daquele clarão que estava vindo por sobre as águas. Ou seja, já não estava mais com medo de morrer afogado. Ele estava com medo do fantasma. Vai entender o ser humano um negócio desse? Quer dizer, quando uma coisa, uma dor, tá grande, que tem outra maior ainda, tu esquece daquela menor. Foi o caso dos discípulos. Eles já não olharam para a onda, olharam para o clarão. Olharam para o clarão. É um fantasma. O que Jesus disse? Não temas, sou eu. Pedro, que era o discípulo assim mais ousado, disse, Senhor, se és tu, mande que eu vá ter contigo andando por sobre as águas. Jesus disse, vem. E ele foi. Ele foi, desceu do barco e começou a andar. Começou a andar. Mas aí o que aconteceu? Você está andando para Jesus e o Satanás, o inimigo da nossa alma, está fazendo barulho, levantando ondas, para você parar de olhar para Jesus e olhar para a tribulação. Não deixa de olhar para Jesus, não. Continua com teus olhos fitos no Senhor. Fito quer dizer fixo, direto, sem tirar da direita nem para a esquerda, para o alvo que é Jesus. E Pedro, em vez de continuar olhando para Jesus, isso serve de lição para nós, de exemplo para nós, começou a olhar de novo para a tempestade. E o que aconteceu? Começou a afundar. Por quê? Porque tirou os olhos do Senhor, parou de olhar para Deus e começou a olhar para a circunstância, para a dificuldade, para a tribulação. Lembra que maior é aquele que te mandou, vem, anda por sobre as águas, do que aquela tempestade que está te atemorizando. Maior é aquele que disse, vem. Então não tenha medo, não. Para de ficar olhando para as tribulações, para as dificuldades. Olha para Jesus, porque Ele é maior. Ele é maior do que a morte. Ele é maior do que tudo. E quando Ele diz, vem,
é porque aquela situação já caiu por terra. Não tem terra para me andar, ele vai colocando. Conforme tu vai andando, ele vai colocando a passarela para tu andar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E o resto é Baal. E aí, Jesus prontamente pega na mão de Pedro e traz ele para cima. E ambos entram no barco. E os que estavam no barco ficam o quê? Fica maravilhado. E diz verdadeiramente, esse é filho de Deus. E o que Jesus disse para Pedro? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, quando a gente duvida, você pode até estar andando por sobre o mar, pode até estar caminhando com Jesus, mas na hora que a gente duvida, toda aquela confiança, toda aquela fé, ela começa a afundar. Por quê? Porque a gente está igual a onda do mar. Vai e vem, vai e vem. Não tem permanência. A gente tem que permanecer. Começou, não para no meio do caminho, não. Não para. Não fica olhando, escutando o chucai da vaca bater para a direita, para a esquerda, porque vai ter barulho para todo lado. Qual é o objetivo do nosso inimigo? É tirar nós do foco, desviar nós do foco. Tirar nós do prumo. Porque se ele diz tirar a tua atenção daquilo que realmente é necessário, ele sabe que tu vai se desviar. Por que tem tanta gente se desviando do caminho de Deus? Porque o mundo está mostrando muito barulho, muita coisa agradável aos olhos da carne, aos olhos da carne, não aos olhos do espírito. E as pessoas estão ficando o quê? Hipnotizado. Eita, que coisa linda, maravilhosa. Lindo, maravilhoso é o nosso Deus. Lindo, maravilhoso é o que Deus pode fazer na minha vida, na tua vida, na nossa família, em tudo aquilo que nós precisamos. Esse é lindo, maravilhoso. Lembra? Maior é aquele que diz, vem. Mas como é que eu vou andar por sobre as águas? Me diz. É por sobre as águas, é por toda essa dificuldade, essa situação que você está passando. Se Deus está com você, tu pode ter certeza que tu é mais que vencedor, tu é mais que vencedora em Cristo Jesus. Tudo pode ter, tu não precisa ter ninguém mais do teu lado. Senhor, eu estou sozinho, não tem ninguém. Ótimo, dê glória a Deus. Porque quando você está sozinho, quando nós estamos sozinhos, é porque chegou o momento do agir de Deus. Muitas vezes Deus não permite que pessoas nos dê a mão. Sabe por quê? Porque na hora que ele te colocar lá naquele pódio, que ele preparou para você, que você começar a dar glória para ele, dizer, olha o que Deus fez na minha vida. Eu estava lá no lamaçal, no caiçal, no fundo do fundo. E Jesus estendeu a mão e me tirou e me colocou aqui. Aí não vai ter ninguém no meio da multidão dizer, epa! Sabe a Vera Verão? Epa! Não vai ter ninguém para falar esse epa para você. Não, tu tá aí porque eu te dei a mãozinha. Tu tá aí porque eu te ajudei. Não. Quem foi que deu a mão para Pedro? O discípulo estava lá no barco, mas nenhum. Quem se atrevia a descer do barco e dizer assim, eu vou? Jesus não mandou ele vir, foi Pedro. Mas Pedro tirou os olhos de olhar para Deus, para Jesus, e começou a olhar para a dificuldade, para a tempestade. No momento que tu tira o teu olho de Jesus e olha para a tribulação, tu afunda. Não tem como não afundar. Eu vou contar de novo para vocês isso. Eu estava deitada na minha cama para dormir. Claro, para dormir. Não era só para repousar, era para dormir mesmo. Já tinha orado. Já tinha orado. 2 vezes até, porque eu já tinha orado uma vez e Deus mandou orar de novo. E eu obedeci, fui orar de novo. Tem vezes que meu marido diz assim, eu acabei de orar. Eu tenho 3 pontos de oração na minha casa. 3 quartos. Cada dia de uma semana eu oro num dos quartos. E desço já de cima orando pela casa toda. Ele disse, tu vai orar de novo? Eu falei, de novo. Fui orar. E ele normalmente, ele fica ali com o olhão fitado, olhando para onde?
os meus movimentos. O que eu estou fazendo? Ele não dorme. Mas naquele dia foi igual jogar uma pedra em cima da cama, bufo. Já caiu já dormindo, já roncando. E eu deitei, eu fiquei, virei para um lado e virei para o outro. Sabe quando você não acha a posição na cama, que tu começa, vai para um lado e vai para o outro, e não acha a posição, e vira de bruço, e vira de lado, e vira de papo para cima, e não acha a posição? No momento que eu fiquei de lado, eu senti como um travesseiro de agulha, assim, sabe? No meio das minhas costas, assim. E meu batimento cardíaco começou a bater, meu coração começou a acelerar. E começou a me dar falta de ar, e aqueles espinhos, parece que vai entrando assim na minha carne, e acelerando, sabe? E eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Ali o meu esposo estava do lado, mas estava dormindo. E mesmo que ele tivesse acordado, nada ele poderia fazer. Tem momento na nossa vida que só Deus pode fazer algo por nós. Não tem ninguém, pode estar do lado, mas não pode fazer nada. Não pode. Ele podia me chacolejar, mas não ia adiantar nada. Porque ali era só a mão de Deus para me livrar. Por isso que eu digo, ninguém morre antes de cumprir a promessa que Deus fez. A não ser que você se desvia dela. Aí eu não quero. E sabe quem falou comigo naquele momento de tribulação, que eu disse que eu ia morrer? O próprio Deus. Disse, tu não vai morrer, não. Porque a promessa ainda não se cumpriu na tua vida. E tu não vai morrer. Que coisa maravilhosa. Porque no momento desse a pessoa pensava, meu Deus, eu estava tanto tempo buscando e não ouvia a voz de Deus, e na hora da que eu estou morrendo ali com Satanás, aquilo ali foi uma obra de feitiçaria que fizeram. Foi. E eu sei quem foi que fez. Aí o que tu faz por essa pessoa que fez isso? Eu oro por ele. Peço para que Deus faça na vida dele que ele seja um Paulo. É essa a oração que eu oro para essa pessoa. Senhor, que ele venha ser um Paulo nessa vida. Assim como o Senhor fez com Paulo, o Senhor faz na vida dessa pessoa. Que ele venha ser um discípulo exemplar de Deus. É essa a oração. Eu vou orar, Senhor, mata ele, Deus me livre. Deus é mais na minha vida, não oro não. Porque se morrer, vai parar no quinto do inferno, que é passar a história de ida. Não, eu peço para Deus transformar a maldição em bênção. E ali, quando Deus disse, tu não vai morrer, porque a promessa ainda não se cumpriu na tua vida, o que Deus coloca na minha mente para me orar? O Salmo 23. Foi o Salmo 23, não pode ser qualquer oração que você tem. Sabe aquela oração que você tem ali, que você conhece ela de cor, de dentro para fora, de fora para dentro? É aquela que Deus vai mandar tu orar. Para mim era o Salmo 23, porque é o meu salmo de cabeceira. Desde que eu me entendo por gente. Desde que eu me entendo por gente, foi a primeira palavra da Bíblia que eu comecei a ler, foi o Salmo 23. E ali eu orei. Não foi gritando, não. Porque tem gente que acha que Deus só ouve se tu gritar. Deus não é surdo. Não. Tem momento que você tem que falar mesmo, com voz bem audível. Mas tem momento que é só no pensamento. E eu disse, o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Tu acha que o teu pastor vai te deixar faltar alguma coisa? Claro que não. Nunca. Nunca. Imediatamente. Foi imediatamente. Aquela coisa saiu de mim. Saiu de mim, mas ali tentou matar minha neta, tentou matar minhas irmãs, uma das minhas irmãs. Foi, o negócio era sinistro, foi. O negócio era mesmo para acabar. Alguém da minha família. Mas naquele dia, Deus, normalmente eu oro pedindo para Deus um anjo para cada membro da minha família. Naquele dia eu pedi 2 anjos para cada membro da minha família. Até a direção, como você deve orar, até isso Deus orienta a gente. Quando você tem uma intimidade com ele, ele diz, hoje tu vai fazer assim. E obedece. Porque é livramento. Ai, Senhor, eu estou cansado. Também já fiz isso. Outra vez, eu estava ali bem cansada. Sabe aquele dia que tu tá esgotada, que tu não tem força nem para orar? Eu me deitei e disse, hoje eu não vou orar, não. Estou muito cansada. Não quis nem comer. Vou orar, não. Estou muito cansada. E meu esposo disse, tu não vai comer? Eu falei, vou não, vou deitar. Tomei banho, entrei debaixo das cobertas, muito frio. E aí o Espírito Santo dizia, tu não vai orar? Eu falei, vou não. Hoje eu não vou orar porque eu tô cansada. E Deus disse, tu não vai orar? Eu falei, vou não. Tô cansada demais.
Tu não vai orar? Eu falei, tá bom, Senhor. Senhor, cobre a minha família com teu sangue. Essa foi a minha oração. Eu acabei de fechar a boca, o meu filho tinha vindo em casa buscar a bebezinha dele, né, que ele ia trabalhar, e quando ele voltava, ele pegava a bebê que estava na escola, e a gente ia buscar da escola e ficava até ele vir buscar. Ele estava colocando o cinto no carro na bebê, né, na cadeirinha. Aí veio um carro de lá, já tinha um e ele estava colocando o cinto na outra, ele estava tipo, metade para dentro do carro e metade, né, para fora. O carro veio, bum, bateu. E se eu não tivesse orado, o que tinha acontecido? Talvez teria morrido os 3 dentro do carro, não é? Então, quando Deus mandar você orar, quando Deus dizer vem, tu vem e não olha para lugar nenhum, tu olha para aquele que disse para você vem. Pode o cachorro estar latindo, pode o boi estar uvando, pode o temporal estar caindo, mas continua olhando para ele. Não dizer porque o inimigo quer para tu desviar, quer para você afundar. Mas se você não desviar os olhos, tu não vai afundar. Pode acontecer o que acontecer, mas você não será abalado. É como diz o Salmo 91, 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não é atingido. E isso é verdade. Isso é verdade. E nós temos que crer no vem do Senhor e no ide do Senhor. E quando o Senhor mandar nós fazer qualquer coisa, obedece. Mesmo cansado, se não puder andar, se arraste. Vai se arrastando. Porque tu vai se arrastando, mas tu volta andando. É, porque ele te coloca de pé. Não tem tribulação, não tem aflição que o nosso Deus não possa nos livrar. Tudo é possível àquele que crê. Se crês, verás a glória de Deus. Deus diz que aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Esse é o nosso Deus. E por que tu tá aí atemorizada, apavorado, por causa dessa tempestade que está aí na tua vida? Essa tempestade é porque Deus quer colocar tudo no seu devido lugar. E o Satanás está dizendo, tá vendo? Tu não disse que se tu buscar esse Deus aí, tudo ia mudar na tua vida? Cadê? Hein? Cadê? Faz tanto tempo que tu tá buscando tudo, continuando. Pois continue buscando. Tu tá buscando é Deus, não é o homem. Não, tu tá buscando é Deus, não é carne. Continua buscando, porque ele vai te exaltar, porque ele é Deus. E a palavra de Deus não volta atrás. Não volta. Ela sempre vai e faz aquilo que ela foi enviada para fazer. Ou você creia ou não creia, mas é assim. Porque Deus não vai deixar de ser Deus porque alguém não acredita, alguém não confia. Problema de quem não confia. Deus não vai deixar de ser Deus por isso, não. E é assim que eu sou. Por quê? Por que eu falo desse jeito? Porque essa sou eu. Se Deus disse faz, eu faço. Me arrastando, mas eu faço. Quantas vezes eu já cheguei aqui em casa que eu subi a escada pro meu quarto que fica em cima? Ó, subindo de 4 pés. Era, de 4 pés. Mas eu descia de pé, descia andando. Porque lá em cima eu tenho meu lugar de oração. Eu podia orar em qualquer lugar da casa, mas eu tenho meu cantinho lá em cima, aonde eu falo com Deus todos os dias, aonde eu oro pelas nações, aonde eu oro pelas igrejas. Eu tenho meu cantinho lá. Eu tenho. Mas isso pode acontecer em qualquer lugar. Aqui eu tenho, mas é aonde eu estiver no avião. Agora mesmo, nós estava vindo aí, né, do Brasil, chegamos em São Paulo ali no avião. Chegamos em São Paulo já quase o momento de o avião pousar, né? O piloto fala assim, olha, nós temos um probleminha. Temos muito prego na pista e o avião não vai poder, a gente não vai poder pousar agora. Vamos ficar um pouquinho sobrevoando São Paulo. Graças a Deus que o tanque estava cheio, né? Estava cheio. Falei, Senhor, obrigado porque o tanque está cheio. Mas se não tiver cheio, o senhor segura. É isso. O senhor segura. E vai em Campinas, porque avião não faz curva fechada. Vai em Campinas, volta, fica mais de 20 minutos voando. 20 minutos no avião dá muito longe, não dá não? É muito tempo. 20 minutos sobrevoando no avião. E até que varreram a pista, limparam a pista do aeroporto para a gente conseguir pousar.
Então, tudo Deus está no controle, tudo. A gente tem que colocar tudo na mão de Deus, porque por mais que o vento esteja soprando, açoitando, nós colocamos na mão de Deus, o controle está na mão dele. Pode soprar, mas não vai te derrotar. Tu não é derrotada, tu é vencedor em Cristo Jesus. Tu é mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te peço no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra este azeite, consagra tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, Senhor, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual. No nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, se houver alguma maldição hereditária, seja quebrada. Toda maldição hereditária que vem assolando essa família de geração para geração, seja anulada no nome do Senhor Jesus. Aviva, Senhor, a fé do teu povo. Tira, Senhor, toda a cegueira espiritual do teu povo. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, todo espírito de miséria. Pai, abre a porta para aquela pessoa que tem uma causa na justiça, Pai. No nome do Senhor Jesus, abre a porta para aquela que precisa de um emprego. Senhor, no nome do Senhor Jesus, toca naquele que está enfermo, precisando do teu toque, Senhor, toca para curar o teu povo, libertar de toda e qualquer enfermidade, física ou espiritual. Pai, no nome do Senhor Jesus, repreende o espírito do medo, o espírito da depressão, o espírito da loucura, o espírito da fibromialgia, artrite, artrose. Toca, Senhor, no útero desta mulher que tem um câncer no colo do útero, que tem um câncer no seio. Toca para curar o teu povo, Pai, de toda e qualquer enfermidade. Repreende, Senhor, esse espírito do tranca-rua que estava trancando a porta para essa pessoa não entrar nessa porta que o Senhor abriu. A porta que o Senhor abriu, ninguém fecha. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, o espírito da Maria Mulambo, da Jezabel, da Exu Caveira. No nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada que caia por terra toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição hereditária, caia por terra agora no nome do Senhor Jesus. Vai tirando, Pai, toda pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo do nosso caminho, toda tempestade, todo vendaval seja removido agora no nome do Senhor Jesus. Envia essa legião de anjos, Senhor, no nosso local de trabalho para tirar esse espírito de inveja do nosso local de trabalho. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, Senhor, para restaurar para esse casamento que estava despedaçado, quebrar essa obra de feitiçaria que foi feita para destruir esse casal, para esfriar esse casamento no nome do Senhor Jesus. Está desfeita essa obra de feitiçaria que foi feita para destruir esse casamento. No nome do Senhor Jesus, caia por terra toda a obra de feitiçaria, de mandinga, de catimbó que foi feita. Está desfeita agora no nome do Senhor Jesus, Pai. Envia essa legião de anjos nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.